Capítulo 3. Norbert Elias. Norbert Elias, sociólogo alemão nascido em 22 de junho de 1897 em Breslau, atualmente Wrocław, na Polônia, foi uma das figuras mais influentes da sociologia do século XX. Ele cresceu em uma família de classe média judaica e desde jovem se interessou pelas ciências sociais, especialmente pela história, pela psicologia e pela filosofia. Durante sua juventude, Elias viveu em uma Europa marcada pela Primeira Guerra Mundial, pelo surgimento do nazismo e pelas mudanças da modernidade. Ingressou na Universidade de Frankfurt em 1918, onde começou seus estudos em filosofia e sociologia, e obteve seu doutorado na Universidade de Heidelberg em 24, com uma dissertação sobre Max Weber. A partir de 33, com a ascensão do regime nazista, ele foi forçado a emigrar para a França, onde passou o restante de sua vida e onde desenvolveu sua obra mais importante. Sua pesquisa sociológica, inicialmente marginalizada, começou a ser reconhecida nas décadas de 60 e 70, com a apropriação de suas principais obras por pesquisadores de diversas áreas das humanidades. Entre seus estudos principais destaca-se a obra O Processo Civilizador, em que ele explora como as sociedades, especialmente a europeia, passaram a internalizar normas de comportamento que visam a contenção de impulsos como a violência e a agressividade, associando essas mudanças à formação do Estado moderno e ao controle social. Outras obras importantes incluem A Sociedade de Corte, em que ele analisa as interações e os mecanismos sociais da corte de Luís XIV, usando a corte como um microcosmo da estrutura social mais ampla, e a obra A Sociedade dos Indivíduos, na qual Elias reflete sobre a relação entre indivíduos e as estruturas sociais, argumentando que essas duas dimensões são inseparáveis. O conceito que norteia esses e outros estudos de Elias é o de configuração social, que se refere a redes complexas de relações entre indivíduos, grupos e instituições, destacando que as ações de um grupo não podem ser compreendidas sem considerar a totalidade das relações em que estão inseridos. A configuração social não é apenas uma estrutura fixa, mas um processo dinâmico em que as interações sociais moldam e são moldadas pelas condições históricas e culturais. Um exemplo atual deste conceito pode ser observado nas redes sociais digitais, como o Facebook ou o Instagram, que formam novas configurações sociais em que os comportamentos, as interações e a construção de identidades virtuais são interdependentes, refletindo as dinâmicas globais e culturais da contemporaneidade. O processo civilizador é a teoria que deu notoriedade a Elias e descreve a transformação histórica nas formas de comportamento humano. Segundo ele, esse processo envolveu a crescente internalização de normas que regulam impulsos e emoções, principalmente em sociedades ocidentais, levando à formação de uma moralidade mais rigorosa e ao autocontrole. Elias associa esse fenômeno à emergência do Estado moderno e ao refinamento das estruturas de poder, que passaram a substituir práticas violentas e instintivas em favor de comportamentos atualmente considerados socialmente aceitáveis e educados. A higiene e a educação desempenharam um papel importante nesse processo, não como práticas de saúde ou eficiência, mas como símbolos de distinção social, em que as elites se diferenciavam das classes populares pela adesão a novos padrões de civilidade, etiqueta e autocontrole. A análise da sociedade de corte faz parte dessa compreensão do processo civilizador. Na corte francesa do século XVII, a etiqueta, a aparência e a distinção eram elementos essenciais para a construção de status social e o fortalecimento de hierarquias. A corte refletia a estrutura de poder de seu tempo,
ao mesmo tempo que a reproduzia de maneira ritualizada. As interações sociais seguiam um conjunto rígido de códigos e condutas, onde o prestígio e o reconhecimento eram constantemente negociados. A sociedade de corte descrita por Elias revela uma configuração social centrada em demonstrações de poder simbólico, em que a alta nobreza buscava posicionamento favorável junto ao rei, utilizando-se de um comportamento disciplinado e formal. Os outros grupos socioculturais formavam círculos concêntricos a partir deste núcleo, repetindo os comportamentos e fortalecendo a hierarquia social. Com o avanço do capitalismo, das mudanças políticas e da difusão de novos valores culturais, essa configuração da sociedade de corte passou por transformações, configurando o que Elias chama de sociedade dos indivíduos. Esse conceito descreve uma reconfiguração na qual o indivíduo, antes definido por sua posição em uma hierarquia rígida e visível como a corte, passa a ser constituído em interdependência com a sociedade, mas de modo mais flexível e com maior ênfase na individualidade e na mobilidade social. Nesse novo contexto, o prestígio e o reconhecimento pessoal tornam-se menos dependentes de uma ordem hierárquica explícita, como a corte, e passam a ser definidos por características econômicas e culturais que valorizam o eu como a expressão individual. Na transição da sociedade de corte para a sociedade dos indivíduos, a economia de mercado desempenha um papel central, desestabilizando a ordem estabelecida da aristocracia e dando lugar a uma burguesia emergente que valoriza novas formas de distinção ligadas ao consumo, ao empreendedorismo e à educação moderna. Elementos culturais como a etiqueta, que antes era sinal de distinção aristocrática, começam a se popularizar e se reconfiguram na forma de normas sociais mais gerais, aplicadas a todas as classes sociais. A educação formal também passa a ser um mecanismo de mobilidade, substituindo a linhagem familiar e as redes de corte como determinantes de posição social. A contenção dos instintos e o autocontrole que caracterizava a sociedade de corte permanecem, mas se adaptam ao novo contexto social, onde o sucesso e o reconhecimento passam a estar associados a habilidades e ao mérito, acessíveis de forma mais democrática, ao menos em tese. Ele enfatiza que não há oposição entre indivíduo e sociedade, mas uma relação de interdependência. A sociedade molda os indivíduos e estes, por sua vez, transformam a sociedade. Na sociedade moderna, o indivíduo não é mais meramente produto de uma ordem coletiva, mas um agente que reflete e influencia as configurações sociais nas quais está inserido. Mesmo sendo um sociólogo pelo seu método, é perceptível que Elias teve uma profunda relação com historiadores, em especial aqueles ligados à escola dos análises, como Braudel, Leroy, como Manuel e Leroy Ladurie, que destacavam a importância das estruturas dos processos de longo prazo. A obra de Elias interage também com as ideias de Max Weber e Freud, com que ele compartilha ênfase na análise das estruturas de poder e do comportamento humano. Para Elias, a sociologia deve ser um campo interdisciplinar em que o estudo das dinâmicas sociais, das configurações culturais revele a complexidade das transformações históricas e sociais que formam o comportamento humano.